Capítulo 8. E sucedeu, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, que eu estava sentado na minha casa, e os anciãos de Judá estavam sentados na minha frente, quando ali caiu sobre mim a mão do soberano Senhor Jeová. E comecei a ver, e eis uma semelhança tal como o aspecto do fogo. Da aparência dos seus quadris para baixo havia fogo, e dos seus quadris para cima havia algo do aspecto de um resplendor, como o brilho de electro. Ele estendeu então a representação de uma mão e pegou-me por um cacho de cabelo da minha cabeça. E um espírito carregou-me entre a terra e os céus e levou-me a Jerusalém, nas visões de Deus, à entrada do portão interno que dá para o norte, onde está a morada do símbolo de ciúme que incita ao ciúme. E eis que estava ali a glória do Deus de Israel, igual à aparência que eu tinha visto no vale plano. E ele passou a dizer-me: Filho do homem, por favor, levanta teus olhos na direção do norte. De modo que levantei meus olhos na direção do norte, e eis que havia do lado do norte do portão do altar este símbolo de ciúme na entrada. E ele prosseguiu, dizendo-me: Filho do homem, estás vendo que grandes coisas detestáveis estão fazendo, as coisas que a casa de Israel está fazendo aqui, para eu ficar longe do meu santuário? E ainda verás mais grandes coisas detestáveis. Consequentemente, ele me levou à entrada do pátio e comecei a ver, e eis um buraco na parede. Ele me disse então: Filho do homem, por favor, cava através da parede. E eu fui cavando através da parede, e eis que havia uma entrada. E ele me disse mais: Entra e vê as más coisas detestáveis que estão fazendo ali. De modo que entrei e comecei a ver, e eis que havia toda a representação de coisas rastejantes e de animais repugnantes, e todos os ídolos sórdidos da casa de Israel, esculpidos na parede em todo o derredor. E 70 homens dos idosos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, de pé entre eles, estavam parados diante deles, cada um com o seu incensário na mão, e acendia o perfume da nuvem de incenso. E ele passou a dizer-me: Viste, ó filho do homem, o que os idosos da casa de Israel estão fazendo na escuridão, cada um nos quartos internos da sua peça de exibição? Pois estão dizendo: Jeová não nos vê, Jeová deixou o país. E ele continuou a dizer-me: Ainda verás mais grandes coisas detestáveis que estão fazendo. Ele me levou então à entrada do portão da casa de Jeová que dá para o norte, e eis que havia ali mulheres sentadas, chorando o Deus Tamuz. E ele me disse mais: Viste isso, ó filho do homem? Ainda verás mais grandes coisas detestáveis, piores do que estas. Levou-me, pois, ao pátio interno da casa de Jeová, e eis que à entrada do templo de Jeová, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as suas costas viradas para o templo de Jeová, e suas faces viradas para o leste. E eles se curvaram para o leste, para o sol. E ele prosseguiu, dizendo-me: Viste isso, ó filho do homem? É coisa tão trivial para a casa de Judá fazer as coisas detestáveis que fizeram aqui, que eles tenham de encher o país de violência e que me devam ofender de novo, e eis que estendem o rebento ao meu nariz? E eu mesmo também agirei em furor. Meu olho não terá dó, nem terei compaixão. E certamente clamarão aos meus ouvidos em alta voz, mas eu não os ouvirei.